Hoje vamos dar mais um passinho na nossa reflexão sobre o livro do Gênesis. Hoje vamos tratar de uma figura que aparece só uma única vez na Sagrada Escritura e é uma figura muito rica que anuncia nosso Senhor Jesus Cristo. É a pessoa de Melquisedeque. Ele é citado, a sua ação e a sua pessoa, no capítulo 14 do livro de Gênesis. Eu vou começar a nossa meditação lendo os versículos 17 a 20. Quando Abrão regressava vencedor de Quedor-Laomer e dos reis seus aliados, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Chavé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Portanto, para compreendermos o contexto desta passagem, nós temos que ler o capítulo 14 desde o princípio. Aí está escrito que Abraão reuniu dentro dos seus servos cerca de 318. E com estes 318 servos, Abraão venceu os 4 reis da Pentápola que atacaram e fizeram prisioneiros os habitantes daquela região, entre os quais o sobrinho de Lot, o sobrinho de Abraão, Lot, foi também feito prisioneiro com a sua família. Portanto, vemos que Abraão, apesar de ser um homem de Deus, vemos que ele não teme, porque o Senhor está com ele, de ir em batalha contra estes 4 reis que quiseram conquistar aquela região que não lhes pertencia. E o Senhor os entregou nas mãos de Abraão, e vemos que os seus exércitos deixaram os despojos, deixaram armas e todo material de guerra, deixaram no campo, provavelmente entre os mortos. E vemos que Abraão deu ao rei de Salém 1/10 de tudo o que eles tiveram no campo de batalha. E é interessante que tanto o rei de Sodoma, que foi um dos reis que Abraão defendeu, tanto o rei de Sodoma como o rei de Salém saíram ao encontro de Abraão no vale de Chavé, que é o vale do rei, diz aqui o capítulo 14, e vemos que Melquisedeque é rei de Salém. E para nós analisarmos esta passagem, primeiro temos que tentar identificar o vale de Chavé. Claro que os biblistas não são unânimes. Há uns que dizem que o vale de Chavé é o vale do Jordão, onde se situa a povoação de Salim, que representaria a antiga Salém. Mas há outros biblistas que identificam o vale de Chavé, que é o vale do rei, com uma outra passagem tirada do segundo livro de Samuel. Absalão, filho do rei David,
mandou erigir um monumento a si próprio, que se encontra no Vale do Rei. Portanto, vemos que o segundo livro de Samuel fala do Vale do Rei, que é um vale que se situa na cidade de Jerusalém. Também os livros dos Salmos localizam Salém, e vemos Melquisedeque, que é o rei de Salém, com o Monte Sião. Portanto, o Monte Sião ainda existe hoje, uma das 7 colinas sobre as quais a cidade de Jerusalém se edifica. Portanto, segundo a segunda opinião dos biblistas, vemos que o Vale de Chavé seria junto de Jerusalém, e os salmistas identificam este vale com o Monte Sião. E então nós podemos perguntar qual é a importância desta identificação. A importância é esta. Em primeiro lugar, a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é chamada Cidade Santa e é venerada tanto por judeus como cristãos, como por muçulmanos. Portanto, para os cristãos, a cidade de Jerusalém, a cidade terrena de Jerusalém, o seu valor pertence ao passado. Mas, se nós ligarmos a vida de Jesus Cristo à cidade de Jerusalém, aquilo que Jesus fez nesta cidade, realmente esta cidade toma uma grande importância, porque foi aí que o Senhor sofreu a sua paixão, morte e ressurreição. Foi na cidade de Jerusalém que o Senhor celebrou a última ceia. Foi aí que desceu o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Também foi em Jerusalém que o Senhor subiu ao céu, e a Gruta do Pai Nosso também se situa na cidade de Jerusalém. Portanto, nós vemos que esta cidade é uma cidade santa, santificada pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Também é importante nós vermos que a cidade de Jerusalém tem uma grande importância, porque foi nela que Isaac, num dos seus montes, que Abraão ofereceu Isaac a Nosso Senhor. E também foi aqui, no Monte Sião, que residiu, que David construiu o seu palácio, e foi aqui que David compôs os Salmos. E vemos, portanto, a cidade santa é santificada já por actos, por acontecimentos do Antigo Testamento, e na plenitude dos tempos, pela vida de Nosso Senhor. Agora é importante o Monte Sião. O Monte Sião foi aí que David estabeleceu o seu palácio. Portanto, David passou a residir no Monte Sião quando ele conquista Jerusalém, que até então era pagã, mas David transformou Jerusalém como a capital do reino. Portanto, uniu o reino civilmente. As 12 tribos de Israel estavam todas unidas no reinado de David, e a capital é Jerusalém. E com a construção do templo, vemos no templo de Salomão, o templo foi construído, Deus, o nome do Senhor é invocado no templo. Portanto, os Salmos e outros livros falam que o templo, Jerusalém, é o lugar que o Senhor escolheu. Também Jesus Cristo
fala que Deus habita no seu santuário. Por exemplo, em Mateus 23, Jesus disse: quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Portanto, jura-se por Deus. Portanto, jura-se pelo santuário e por aquele que nele habita. Por isso, nós vemos Melquisedeque era rei, podemos dizer, de uma região que se situa a parte primitiva da futura Jerusalém. Por isso, vemos Melquisedeque é rei de Salém, rei de Jerusalém no início, antes de se ter desenvolvido. E esta figura de Melquisedeque tem uma característica muito especial. Não só por ser rei da futura Jerusalém, que é um lugar que é santificado ao longo da história da salvação até Jesus Cristo, mas Melquisedeque tem uma característica muito singular. Ele era sacerdote do Altíssimo. Portanto, ele é rei e sacerdote no lugar primitivo da futura Jerusalém. Portanto, vemos, antes de existir a lei de Moisés, antes de existir o sacerdócio ligado à tribo de Levi, antes da lei de Moisés prescrever todos os sacrifícios, todo o culto prestado a Deus, vemos esta figura prestava culto ao Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Portanto, vemos que há aqui nesta figura um sacerdócio que não é um sacerdócio segundo a lei de Moisés. Eu já vou tocar neste ponto, mas antes quero só vos dar uma indicação do significado do nome de Melquisedeque. O nome de Melquisedeque significa o meu rei é justiça. Mas lembrem-se que na Sagrada Escritura, quando se fala de justiça, não é a justiça punitiva ou aquela justiça de talião, olho por olho e dente por dente, não é isso. Eu só vou vos mostrar com o exemplo de São Mateus. Quando São Mateus fala de São José, diz: São José, que era homem justo e não queria difamar a sua esposa, resolveu podiá-la em segredo. Portanto, São José, homem justo, significa era homem reto, homem íntegro, homem santo. Portanto, o nome de Melquisedeque, quando diz o meu rei é justiça, significa o meu rei é santo. Portanto, o rei dos reis que Melquisedeque serve é o Deus 3 vezes santo. É, portanto, serve ao Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Portanto, aqui parece termos uma confirmação que o Criador do céu e da terra, ao criar os nossos primeiros pais, Deus deu a eles uma revelação de si próprio. Temos uma revelação primitiva, uma relação original. Quando o homem pecou e se separou de Deus, nós vimos nas catequeses que demos, por exemplo, Caim e Abel, com as gerações e com a dispersão dos homens pela terra, vemos que esta
revelação primitiva, em alguns clãs, algumas famílias, algumas tribos, ela se conservou, noutras foi esquecida, noutras foi deturpada. E vemos nas genealogias, desde Adão até Noé, como a genealogia desde Noé até Abraão, nomes de alguns dos antigos patriarcas. Não quer dizer que esta genealogia seja de ordem perfeita, no sentido cronológico, mas quer significar que nestes patriarcas se conservou a revelação e a ligação com Deus. Portanto, sempre houve no meio do mundo homens justos que tinham a sua ligação, o seu coração com o Senhor Altíssimo, o Deus o Criador do céu e da terra. E realmente esta revelação primitiva chegou até Abraão, e vemos que Abraão, a uma determinada altura, o Senhor manda-lhe sair da casa de seu pai. Provavelmente aquela região, até mesmo a sua própria família, podiam-se ter consagrado ao paganismo, a outros deuses, e para que o Senhor pudesse conservar o coração de Abraão puro, ele manda sair. E a partir daí, vemos que Abraão e todos que o acompanham estão ligados ao Senhor que pede a Abraão obediência na fé. E ele acreditou. Ele obedeceu. E vemos que pela obediência o Senhor deu-lhe promessas. Então é interessante, o Deus que Abraão acredita é o mesmo que Melquisedeque presta culto através de um sacerdócio, que, mais uma vez vos digo, não está ligado à lei de Moisés, e ele vem e oferece pão e vinho como alimento àqueles valentes guerreiros que combateram. Mas este pão e vinho não é só alimento, mas é um sacrifício de ação de graças, é um sacrifício pacífico. E então vemos que no sacrifício de Melquisedeque, pela primeira vez, se apresenta pão e vinho como sacrifício que se presta culto a Deus. É como hoje na missa, nós no ofertório oferecemos ao Senhor pão e vinho, o sacerdote oferece em nome de todos os presentes, e no momento da consagração, o dom oferecido vem o Espírito Santo e consagra, transformando no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes da consagração, o pão e vinho é oferecido a Deus, é entregue ao Senhor como oferenda. E, portanto, aqui o pão e vinho é sinal de comunhão, de aliança, de paz, de amizade entre duas partes. Entre Abraão e Melquisedeque, rei de Salém. E é interessante que nós temos outra vez o mesmo rito no tempo de Josué com os Gabaonitas, o povo de Gabaon, que era um povo estrangeiro, mas pelos serviços prestados no tempo de Josué, Josué veio e também fez aliança com os Gabaonitas, uma aliança de amizade, uma aliança de paz, e ele apresentou como sinal de aliança pão e vinho. E a partir desta aliança com este povo, os Gabaonitas, a partir de então, passaram a fazer parte do povo de Deus. E eles estavam ao serviço da comunidade
e particularmente ao serviço do altar do Senhor. Eles cortavam lenhas para os sacrifícios e também água para o lugar onde o Senhor escolhesse para ser prestado o culto. Portanto, os Gabaonitas é um povo, além do serviço à comunidade, eles estavam especialmente consagrados ao serviço do culto ao Deus Altíssimo. E claro que podemos dizer que o sacrifício de Melquisedeque e de Josué é um pré-anúncio daquilo que fez nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, pela sua paixão e morte, o Senhor inaugura a nova aliança, não com um povo só, mas com todos os povos da terra, e o Senhor oferece na cruz o seu corpo, o seu sangue, a sua alma, unida à sua divindade, oferece ao Pai pela salvação do mundo inteiro. Portanto, no altar da cruz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para memorial do seu sacrifício, o Senhor celebra com os seus apóstolos na véspera a última ceia, onde ele institui a Eucaristia e o sacerdócio. Portanto, o Senhor toma pão e vinho para nele tornar presente o seu tríduo pascal. Portanto, vemos que o Espírito Santo em cada missa faz um milagre extraordinário, o memorial. Portanto, o memorial não significa uma simples recordação. Nós na missa não estamos a recordar uma coisa que se passou há 2000 anos. Não é isso. Memorial é algo extraordinário. Portanto, entre o sacrifício de Jesus e a missa que assistimos hoje, o Espírito Santo anula o intervalo entre o hoje da nossa celebração e o que aconteceu há 2000 anos. O Espírito Santo tira o tempo e torna aquele acontecimento, torna-o presente aqui e agora. Portanto, em cada Santa Missa, Jesus, quando o sacerdote consagra a hóstia, Jesus nasce no altar. É Belém. É Belém. Nós estamos, quando o sacerdote consagra o pão, nós estamos na gruta de Belém com Nossa Senhora, com São José, com os pastores, com os anjos. Porque Jesus nasce naquela hora. Torna-se presente. Nasce. É Belém. Quando o sacerdote consagra o cálice, consagra o vinho, é Calvário. Porquê? Porque nas espécies eucarísticas nós temos o corpo num lado, o sangue no outro. E nós sabemos que Jesus morreu quando o seu corpo ficou completamente sem sangue. Portanto, no altar, ao mesmo tempo que nós temos o nascimento na hóstia, nós temos a morte de Jesus. Temos Calvário na consagração do vinho. Portanto, quando o sacerdote está a consagrar o vinho, nós estamos junto à cruz, com Maria, Mãe das Dores, com São João, com Madalena e Maria, mulher de Cleófas. Estamos realmente assistindo, estamos vendo na consagração do vinho Jesus que dá a sua vida por nós ao Eterno Pai.
Portanto, nós temos ao mesmo tempo Belém e Calvário. E no momento da fração do pão, na hóstia grande é que se realiza o sacrifício da missa. Porquê? Porque na hóstia grande o sacerdote parte a hóstia ao meio e um pedacinho da hóstia o sacerdote coloca dentro do cálice. Temos dentro do cálice novamente unidos o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, no momento da fração do pão, é a ressurreição. E é por isso que naquele momento é o momento da paz. E o sacerdote saúda o povo com as mesmas palavras que o Senhor saudou os seus apóstolos na tarde de domingo da Páscoa. A paz esteja convosco. E é isso que o sacerdote diz ao povo, que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Portanto, nesse momento é a ressurreição. Portanto, em cada Santa Missa, nós assistimos, nós vivemos, se torna presente aqueles acontecimentos que se passaram há 2000 anos. E o Espírito Santo apagou o tempo entre aquilo que se passou e o tornou presente aqui e agora. Por isso, não tenham dúvidas, em cada Santa Missa, Jesus nasce, morre e ressuscita. E realmente, tudo, o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo é realizado nos sinais do pão e do vinho. E é interessante que o Salmo 109 é uma passagem onde é apresentado o rei David como o continuador de Melquisedeque. Portanto, Deus jurou ao seu ungido David, enquanto rei de Jerusalém, que vivia, que tinha o seu palácio no Monte Sião: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Qual é a importância disto? Portanto, vemos que David mora e está no mesmo lugar exatamente onde Melquisedeque se encontrou com Abraão. E exatamente naquele lugar, Deus jurou a David: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, David é herdeiro do sacerdócio de Melquisedeque, que não está ligado à lei de Moisés. E é interessante que David exerceu um sacerdócio, especialmente é narrado quando David trasladou a Arca da Aliança, de onde ela estava, para Jerusalém. E pelo caminho, David imolou animais, ofereceu-os em sacrifício ao Senhor, e vemos que na sua alegria, no seu louvor, ele dançava diante de Deus. E quando a arca estava em Jerusalém, no final daquela procissão, daquela peregrinação que demorou dias e dias e dias e dias, vemos que David, no final, distribuiu a carne dos animais imolados pelo povo. Portanto, durante aqueles dias, o povo comeu do sacrifício que David imolou,
E no final, David abençoa o povo. Portanto, nós temos em David realmente um sacerdócio que não está ligado à lei de Moisés, nem à tribo de Levi. E é interessante que David realmente faz estes actos que eram próprios do sacerdote, do sacerdócio levítico. E então vemos que Jesus é descendente direto de David. Portanto, Jesus é chamado filho de David. Assim como David é herdeiro de um sacerdócio, do sacerdócio de Melquisedeque, Jesus, realmente sendo Deus e homem verdadeiro, ele como homem possui um sacerdócio, ensina-nos a carta aos Hebreus. Jesus possui um sacerdócio que não está ligado, como David, não está ligado à tribo de Levi, porque ele é da tribo de Judá, e possui um sacerdócio superior, não só ao sacerdócio da antiga lei, mas possui um sacerdócio que é eficaz. É um sacerdócio que realmente paga ao Pai a nossa dívida, a dívida dos nossos pecados. Portanto, o Senhor toma sobre si o pecado do mundo inteiro. Podemos imaginar isto? O Pai Eterno pegou desde o pecado de Adão, o pecado original, até o último pecado que se cometerá na face da terra, juntou tudo como se fosse numa bola, todos os pecados, os nossos também estão lá, como se fosse uma bola, e no Jardim das Oliveiras, o Pai joga sobre o seu filho, paga. Portanto, o Senhor tomou sobre a sua humanidade a dívida de nós todos perante a glória de Deus. Portanto, na sua paixão, Jesus louva o Pai, adora o Pai, agradece ao Pai, repara o Pai e suplica pelos culpados. Portanto, tudo aquilo que o nosso pecado não nos deixa fazer, Jesus fez. E Jesus pagou muito mais do que a nossa dívida tinha. Portanto, o número dos pecados dos homens tem um limite, ao passo que o Senhor ofereceu a sua vida como resgate, como sacrifício, com um amor infinito. A sua humanidade, o seu amor humano, unido à sua divindade, dá ao Pai aquela glória, aquela ação de graças, aquela adoração, aquele louvor, aquela súplica, aquela reparação que nós nunca podemos dar. Por isso, Jesus é ao mesmo tempo sacerdote, sumo sacerdote, ele mesmo oferece ao Pai o seu sacrifício. Ele é ao mesmo tempo sacerdote que oferece e vítima que se imola. E por isso Jesus tem um sacerdote infinito, porque ele realmente abrange a humanidade de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as idades, e o Senhor paga por todos. E vemos que Melquisedeque é um pré-anúncio de Jesus em muitos aspectos. Por exemplo, Melquisedeque, segundo a carta aos Hebreus,
diz-nos que Melquisedeque, no capítulo 14, ele não aparece quem é o seu pai, quem é a mãe, nem sabemos, nem aparece os seus descendentes. Melquisedeque aparece só naquele momento, sem ascendentes, sem descendentes, e a carta aos Hebreus diz que isto é um pré-anúncio da eternidade de Nosso Senhor. O seu sacerdócio é eterno. Portanto, o seu sacerdócio não tem fim. Também o nome Melquisedeque significa meu rei é justiça. E Nosso Senhor é o justo, o santo por excelência, e porque ele é santo, é imaculado, ele não precisa, como os outros sacerdotes, de oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Ele não tem, ele não necessita. Por isso, ele ofereceu tudo o que ele é ao Pai por nós. Ele era santo, ele era imaculado, ele não tinha nenhuma dívida perante o Pai. Por isso, tudo ele era louvor. Também, Melquisedeque era rei de Salém, rei da paz. E vemos que Jesus Cristo, com o seu sacerdócio, realmente ele é aquele que reconciliou a terra com o céu. Ele estabeleceu a paz entre as criaturas e o Criador. E claro, tudo isto que o Senhor fez, mais uma vez eu digo, o Senhor o torna presente como sacrifício eterno daquilo que ele fez, a Santa Missa. É por isso que a Eucaristia é o Santíssimo Sacramento, o Sacramento Santíssimo, porquê? Porque ele é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está no pão e no vinho, tão real como está no céu, como esteve no seio de Maria, como esteve no Calvário, como esteve em Belém, como está à direita do Pai Todo-Poderoso. Jesus é o mesmo que está no Santíssimo Sacramento. Não é dois Jesus, é o mesmo. E por isso a Santa Missa é o sacrifício que se perpetua da vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que este é o ponto mais alto da nossa vida cristã. Portanto, para terminar, vemos que Melquisedeque, apesar de não ser judeu, não pertencia aos descendentes de Abraão, vemos que ele é sacerdote do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Melquisedeque é um poderoso amigo de Abraão. E vemos que pelos Salmos, Melquisedeque é unido a David e prefigura nosso Senhor Jesus Cristo. E esta figura é tão significativa que quando a igreja consagra um altar de uma nova igreja, invoca Melquisedeque. E na primeira oração eucarística, sempre o sacrifício de Melquisedeque é citado, juntamente com o sacrifício do justo Abel. Portanto, vemos que Melquisedeque é alguém que anuncia a nova aliança que Deus vai estabelecer com todos os povos, nações, línguas e culturas, através do seu Filho. Portanto, esta figura que é tão misteriosa, podemos assim dizer, que aparece só numa passagem tão pequenina, tem um significado tão profundo, tão rico na história da salvação. Amém.